a parte da introdução, eu só tinha explicado do que se tratava, né? Então, essas consecutivas. Reações consecutivas são reações que acontecem uma atrás da outra, né? Elas se complementam, na verdade. Então, a gente tem um exemplo clássico, né? Que é o que acontece com o gás oxigênio da atmosfera quando se tem alguma interação de energia. Pode ser raios cósmicos, que vêm do Sol, pode ser também, turma, energia de um raio, né? Você pode provocar, com um excesso muito grande de energia, a quebra da molécula do gás oxigênio e ela se transforma em átomos de oxigênios livres. E uma coisa que essa energia também provoca, né, é essa reação do átomo de oxigênio livre com o próprio gás oxigênio. Então, você tem aí duas reações que acontecem sequencialmente, né? Então, em altas altitudes, né, quando você tem lá quase na mesosfera, lá para cima, né, na atmosfera terrestre, que tem uma interação energética muito grande, né, dos raios que vêm do Sol, né, da radiação eletromagnética, o oxigênio que está mais lá para cima, ele sofre essa absorção de energia e ele quebra. O O2 vira 2O. Você tem lá oxigênio livre, que a gente fala. Então, esse oxigênio livre, ele não fica sozinho. Ele vai se juntar com o próprio gás oxigênio, que está mais próximo, e forma ozônio. Então, essa formação de gás ozônio, ela ocorre, turma, por dois processos. Por conta da interação da atmosfera com raios cósmicos, né, no qual o ultravioleta é mais importante, e também quando tem tempestades e que se há uma grande descarga elétrica, né? Essas descargas elétricas detêm uma grande quantidade de energia e elas também propiciam esse processo, né, de formação de gás ozônio. E a gente sabe que o gás ozônio ele é importantíssimo na constituição do nosso planeta, na constituição atmosférica, porque ele retém boa parte do ultravioleta que vem do espaço, né? Principalmente do Sol. Por isso que tem vida aqui no nosso planeta. Em Marte, por exemplo, onde os astronautas vão estar desembarcando aí daqui a poucos anos, né? Lá não tem gás ozônio na atmosfera. Então, a superfície marciana, ela é bombardeada com uma quantidade muito intensa de raios ultravioleta. Então, nada consegue sobreviver na superfície de Marte durante o dia, né? Os cientistas estão desconfiados que tem alguma vida microbiana em Marte, mas no subsolo, não na superfície, né? Em locais lá que estejam livres dessa radiação cósmica, né? Um outro exemplo, turma, de reação consecutiva é quando você tem liberação, né, quando os automóveis consomem lá derivados de petróleo, os derivados de petróleo, eles têm enxofre como impureza, né? E esse enxofre que tem lá nos combustíveis, eles reagem com oxigênio e formam SO2. Então, os automóveis, né, que usam gasolina, ônibus e caminhões que usam óleo diesel, aviões que usam querosene, né, aqui principalmente no Brasil, né, fornecidos pela Petrobras, os nossos derivados de petróleo aqui, eles têm um alto teor de enxofre. Então, quando é feita a queima desses derivados de petróleo, é liberado, turma, SO2. Por causa do consumo de petróleo, de derivados de petróleo, que tem uma boa quantidade de enxofre, tá? E aí você pergunta, e pelo mundo? Pelo mundo, turma, existem bem menos enxofre nos derivados. A Petrobras, ela meio que se recusa a fazer um processo de purificação dos derivados de petróleo. Então, aqui no Brasil, a gente consome derivado de petróleo com teor de enxofre muito mais alto que na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, geralmente em países de primeiro mundo, tá? E o problema disso é que quando esse SO2 cai na atmosfera, ele reage com o oxigênio do ar rapidamente e forma SO3. Esse SO3, quando chove, ele forma ácido sulfúrico. Beleza, a gente tem aí o processo de formação da chuva ácida. Então, em grandes centros urbanos, né, que você tem uma grande descarga aí de SO2, não só por veículos, né, mas também pela própria indústria. Você tem máquinas, né, que consomem
derivados de petróleo, né? E todas elas jogam SO2 na atmosfera. Então, esse processo sequencial que a gente tem aí, e que a gente também chama de reações consecutivas, é o que causa a chuva ácida. No caso aí, a formação de ácido sulfúrico. Então, esses dois processos, né, de formação de gás ozônio e de formação de ácido sulfúrico, a gente chama de reações consecutivas. São reações que acontecem uma atrás da outra. Às vezes, turma, você tem 3, você tem 4 reações que acontecem consecutivamente, né? Por exemplo, a origem da chuva ácida, né? Ela pode ocorrer consecutivamente de duas formas, da forma natural ou da forma antrópica. Ação antrópica é a mesma coisa que falar ação humana, né? Você já deve ter ouvido falar do antropólogo, né? O antropólogo estuda o homem, né? Então, esse termo antropo, né, está relacionado com o ser humano. Então, a chuva ácida natural, ela é causada quando você tem descargas elétricas na atmosfera e elas provocam a reação do gás nitrogênio com o gás oxigênio. Então, você tem lá a formação do monóxido de nitrogênio. Esse monóxido de nitrogênio, NO formado, ele reage rapidamente com o próprio oxigênio que ainda tem na atmosfera e forma NO2. Quando chove, turma, o NO2 reage com água da chuva e forma ácido nítrico e ácido nitroso, né? Mas esse processo, como ele é natural, a quantidade, a concentração que se tem é muito pequenininha. Então, não se causa nenhum grande dano no nosso planeta por causa dessa chuva ácida natural. O problema é quando ela é antrópica, porque o ser humano não tem limite para jogar porcaria no meio ambiente, né? E a gente descarrega aí na atmosfera uma grande quantidade de SO2, que, como eu disse para vocês, né, que são derivados de petróleo, né, quando se queima esses derivados, o SO2 liberado reage com o oxigênio do ar, forma SO3. Quando chove, forma ácido sulfúrico. Então, a gente tem a chuva ácida por duas origens, a natural e a ação antrópica causada pelo homem, tá? Agora, independente, né, do processo de formação da chuva ácida, né, você tem aí um problema muito grande quando a chuva ácida ela cai em estátuas, ela cai em materiais que são formados à base de mármore, à base de gesso, à base de calcário de uma forma geral. Quando o ácido ele cai numa estátua, por exemplo, né, que é feita lá de calcário, né, carbonato de cálcio, ela vai começar a sofrer uma corrosão, tá? A gente geralmente associa o termo corrosão a materiais metálicos, mas materiais feitos de granito, de mármore, também sofrem corrosão por causa da chuva ácida, tá? E agora, como é que eu posso fazer, turma, para entender esse processo melhor? Veja que a chuva ácida natural, ela ocorre por 3 reações. Na ação antrópica, né, considerando a corrosão de estátuas, a gente também tem 3 reações. Eu posso, turma, simplificar essas reações. Elas não são consecutivas? Eu posso fazer isso aqui, ó. Eu posso juntar essas reações numa única reação. E como é que a gente faz isso? No caso da chuva ácida natural, perceba, turma, que entre a primeira e a segunda equação, a gente tem a mesma coisa do lado do produto e do lado do reagente. Então, o que eu posso fazer? Eu posso cancelar, eu posso cortar. Então, eu posso somar as reações cancelando o que for igual em lados opostos, que está no reagente e está no produto, tá? Que nem agora, a gente tem lá NO2, ó. 2NO2, está no reagente e está no produto. Então, o que for igual e tiver em lados opostos, a gente cancela. Agora, o que tiver do mesmo lado, eu somo, tá? Então, nesse caso, tem 2 O2. Então, eu vou somar esses O2. Veja que eles estão do lado dos reagentes. E dessa maneira, eu consigo simplificar esse processo de reações consecutivas em um único. Tudo que é reagente, eu coloco do lado dos reagentes. Tudo que é produto, eu coloco do lado dos produtos. Veja, o que sobrou? Sobrou N2, eu somei 2O2, 2O2.
e a água, que é o que sobrou. O 2NO foi cancelado, o 2NO2 foi cancelado, tá? Aí eu ponho a flechinha, né? O que eu ponho do lado dos produtos? O que sobrou. NO cancelou, NO2 cancelou, sobrou ácido nítrico e ácido nitroso. Então, eu posso simplificar esses três processos que ocorrem em um único, que a gente pode fazer essa simplificação. No caso da ação antrópica, eu também posso fazer isso, ó. Se eu quiser somar as reações, eu vou cancelar o que é igual e está de lado oposto. Eu posso cancelar o SO3 e eu posso cancelar o ácido sulfúrico, tá? Se eu quiser somar a equação, eu cancelo também a água, que está da mesma maneira, só que em lados opostos, ó, reagente e produto. E aí eu posso somar. Então, o que sobrou do lado dos reagentes? SO2, meio de O2, cancelou SO3, a água, sulfúrico, sobrou carbonato de cálcio, que é reagente. E produto? Cancelou, cancelou, cancelou. Sobrou o quê? CaSO4 e CO2. Então, eu posso fazer eu posso ensanduichar aí, faço um ensanduichamento dessas reações e eu transformo em uma única reação. Essa reação, que a gente simplifica, a gente chama de equação global, tá? Então, isso acontece, turma, em processos naturais, em processos antrópicos e acontece principalmente na indústria. Então, processos industriais, que você tem lá uma sequência de reações químicas, quando o pessoal vai fazer os cálculos de matéria-prima e produto, eles não vão fazer cálculo reação por reação. Eles somam as reações e vão fazer o cálculo em cima da equação global, que é o que realmente importa no processo, tá? Então, a equação global, turma, ela facilita os cálculos estequiométricos, tá? A gente viu na aula passada, o cálculo estequiométrico é um cálculo por regra de 3. Se você tem 3 reações, você teria que fazer 3 regras de 3. Se você tem 4 reações, 4 regras de 3. Agora, se você tiver só uma reação, uma regra de 3. Então, a equação global é para simplificar os cálculos quando a gente vai fazer o cálculo estequiométrico, tá? Por isso que a gente soma reações consecutivas, né? Então, voltando aí ao processo de destruição da camada de ozônio, né? Ele também pode ser causado, né? Opa, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Tudo bem? Alguma pergunta? Eu vi um barulhinho. Não, não tem mais nada. Tá. Sem dúvidas. Obrigado, André. De boa, né? Obrigado, Sabrina. Tu também não. Então tá bom. Uma outra possibilidade de processos de reações consecutivas é quando nós temos, turma, o processo de destruição da camada de ozônio. Quando eu estava na faculdade, né, lá nos anos 80 do século passado, eu lembro que a ordem do dia era a destruição da camada de ozônio. A gente ligava a televisão, tudo quanto é noticiário falava que a camada de ozônio estava sendo destruída. Por causa do quê? Por causa, turma, desse cloro livre aqui, ó. Ele era usado, né, ele vinha de produtos que eram usados em sprays. Tudo que tinha spray tinha esse cloro livre. E também onde tinha cloro livre era no gás de geladeiras, de frigoríficos, né? A gente usava muito esse gás que a gente chamava de gás refrigerante. Então, quando você passa, por exemplo, o desodorante, né, passa um spray, você sente aquele geladinho, né? Aquele geladinho hoje, ele se dá por conta de outra substância química. Mas na época, a gente tinha com base nesse cloro livre. E esse cloro livre, que a gente tanto usava em spray, em frigoríficos, quando ele ia parar na atmosfera, ele reagia com o gás ozônio e transformava ele em oxigênio. Então, pouco a pouco, turma, ele ia destruindo a camada de ozônio, porque ele transformava O3 em O2. Só que essa reação de cima é tão perversa que esse CLO formado, ele reagia com oxigênio livre, né, e formava cloro novamente, que destruía outra molécula de ozônio. Era um processo, quase indefinido. Ele causava uma reação em cadeia. E rapidamente a gente observou isso, né?
Então, ao longo dos anos 70 para 80, vários cientistas começaram a estudar esse processo. E, na verdade, esse processo pode ser simplificado dessa maneira. O oxigênio livre, que é provocado pelo gás cloro, né, que era usado muito antigamente aí nos frigoríficos, nos sprays, ele, quando reagia com ozônio, formava gás oxigênio. Esse é o processo simplificado. E a gente conhece isso de que maneira? Somando as equações. O cara que conseguiu descobrir isso, ele ganhou o prêmio Nobel de Química. Ele conseguiu descobrir o mecanismo da destruição da camada de ozônio, né? Então, ao longo dos anos 80, você tinha em 1980 essa mancha azul que você está vendo aí no Polo Sul, né? Em torno da Antártida, era essa falha na atmosfera, né? No qual a radiação ultravioleta ela entrava quase livremente no nosso planeta. Corria um risco da gente extinguir todas as espécies animais e aquáticas, né, do meio antártico. E isso foi piorando, né? O ápice foi em 87, né? Que a entrada de ultravioleta foi tão grande que ela chegou no sul da Argentina e tinha horários que lá em Punta Arenas, né, o pessoal não podia sair de casa, tal era a intensidade de ultravioleta que entrava pela atmosfera. Aí eles foram fazendo convenções das Nações Unidas, os países foram entrando num acordo, e hoje em dia a gente não produz mais, não utilizamos mais esse gás, né? Aqui, turma, é o tamanho da mancha em 2019. Ela está bem mais fraca, está um pouco deslocada, e a gente prevê que essa mancha vai desaparecer totalmente em 2030. Até 2030 a gente conseguiu reverter todo esse processo, tá? Então, esse mecanismo, ele foi descoberto por essa soma de reações também, de reações consecutivas, tá? Então, eu tinha explicado mais ou menos isso na aula passada, né? Mas tinha faltado eu fazer essa apresentação de onde que vem essas reações consecutivas, né? A gente tem no meio natural, a gente tem aí causados pelo homem, no caso de chuva ácida, né? No caso da destruição da camada de ozônio, mas a gente também tem reações consecutivas em processos industriais, tá? Deixa eu ver se alguém tem algum comentário, alguém